Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. É com muito prazer que venho aqui falar para os irmãos mais uma vez, né? Felizmente não estamos podendo ter o culto físico na igreja, mas aí estamos aí, né? Tendo esses cultos online. Que Deus continue abençoando a vida do Rodolfo e da Carol por estarem dispostos, né, a fazer esse trabalho aí de edição, de tudo que tem, né, o trabalho que é feito para que esse culto venha acontecer online. Então que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos, que Deus continue nos fortalecendo, nos dando força para continuar firme nesta caminhada. Ainda, né, continuamos aí em quarentena, muita gente, né, não pode sair, e nós acreditamos que em tudo Deus tem o seu trabalhar, em tudo Deus tem o seu proceder. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se tudo que está acontecendo nesse momento tem a permissão de Deus, tem, né, uma forma de que Ele está sabendo de tudo, Ele está ciente de tudo. A gente sabe que nós servimos um Deus onisciente, nós servimos um Deus onipotente e onipresente. Então Ele está aqui conosco, Ele se faz presente nas nossas vidas, né? Ele tem todo o poder para acabar com essa pandemia, no momento que Ele quiser, e Ele tem toda a ciência, Ele sabe realmente por que isso está acontecendo. Então, só nos resta ter fé, esperança, calma e permanecermos tranquilos. Então hoje, né, esse culto de família, eu venho trazer uma palavra para os irmãos, que espero que seja uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, é uma palavra de que os irmãos continuem firme, com fé e com esperança, amém? E a palavra que eu venho trazer para os irmãos se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 4 e o versículo 1, né? Que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e elas a enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, aqui a gente vê uma passagem bíblica no livro de 2 Reis, a qual já trata do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, a qual, né, veio a suceder Elias. Elias, a qual nós conhecemos a história muito pelas, né, mais fato foi quando ele derrotou, né, os profetas de Baal. Mas eu quero chamar a atenção aqui nessa palavra, nessa mensagem, para os irmãos prestarem atenção num detalhe. Quem era esse homem? Quem era o esposo dessa mulher, dessa viúva a qual tinha morrido? Então, logo no primeiro capítulo, a gente já vai perceber que ela mesma já fala a Eliseu: teu servo. Então, ele era um homem fiel e temente a Deus. Então, não era um homem qualquer. Quem era esse homem? Não fala o nome, mas a gente já sabe que ele era um servo de Deus. E também, como ele adquiriu essa dívida? Por que ele devia tanto aos credores, a ponto de agora os filhos dele, né, serem levados como escravo para pagar essa dívida? E era uma lei que existia, né, e era da época de Moisés. Essa lei veio da época de Moisés, né, onde
poderia você trabalhar como escravo para o pagamento de uma dívida, tanto sua quanto do seu pai, do seu filho, mas você teria que pagar essa dívida trabalhando como escravo. Então, o que esse homem fez? O que aconteceu? Então a história aqui não fala quem é, mas segundo o historiador Flávio Joséfo, do século I, né, a gente vai ver que ele era um homem temente a Deus, era um servo de Deus, e ele era discípulo, foi discípulo de Elias e foi discípulo de Eliseu, continuou ali servindo, ele foi servo, na verdade, servo de Elias e continuou servindo a Eliseu. Segundo o historiador Flávio Joséfo, esse homem se chamava Obadias e ele também trabalhava para o rei Acabe. No livro de 1 Reis, no capítulo 18, a gente vai ver que Elias vence os profetas de Baal. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. E Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Então, segundo o historiador Flávio Joséfo, foi esse homem, Obadias, esse servo, a qual escondeu 50, depois mais 50, 100 profetas, e os sustentou dentro de uma caverna a pão e água. Similar, vamos dizer aí, igual Deus sustentou Elias também dentro de uma caverna, onde um corvo vinha trazer pão e água. É interessante, irmãos, Aí muita gente pergunta, mas como que esse homem adquiriu essa dívida? E aí vem, uma parte aí, segundo o historiador Flávio Joséfo e alguns rabinos também, que estudaram a Bíblia e a história, fala que ele adquiriu essa dívida porque ele estava alimentando esses 100 profetas. Então ele alimentava, não podia falar para ninguém, porque a gente sabia que se ele falasse, Jezabel mataria os profetas. Então ele sustentou esses 100 profetas. E a gente sabe, irmãos, que para sustentar uma família hoje, com 3, 4 pessoas já, hoje é difícil. Imagine você sustentar 100 pessoas, mais a sua família. Então não era fácil. Então a gente sabendo, que ele se endividou. E aí diz a história que ele pegou dinheiro emprestado, com esses credores, que alguns historiadores falam que era até um filho do próprio rei Acabe. E ele ficou com essa dívida enorme. E ele veio a falecer. E nesse momento que ele vem a falecer, os credores vão lá, receber essa dívida e levar, como a viúva não tinha condições de pagar, os filhos dela ia ser levado como escravo. Então veja bem, irmãos, que nesse momento, que ela pega e recebe essa notícia que os credores vão vir levar os filhos dela, ela vai diretamente no profeta. Ela vai diretamente no profeta e já fala: meu marido era servo, meu marido era discípulo, meu marido era da escola dos profetas. Então, ele não era um homem qualquer. Ele era um homem que estava fazendo a vontade de Deus. Então ela já foi diretamente no profeta e o profeta pergunta para ela: o que tens em casa? E ela fala: somente uma botija de azeite. E aí a gente começa, irmão, a pensar: somente uma botija de azeite? O que ela vai fazer com uma botija de azeite? Então hoje talvez nós aqui estamos pensando: o que eu tenho hoje? Muitos já estão preocupados que talvez já está faltando alimento dentro de casa. Muitos já estão preocupados porque já não vão ter o que comer amanhã.
Muitos já estão preocupados como que vai fazer para pagar as dívidas que estão se acumulando porque não está trabalhando. Muita gente já está se preocupando. Mas veja bem, irmãos, que naquela época tinha uma diferença. Naquela época você não tinha acesso direto ao Pai, você não conseguia ter acesso direto ao Pai. Então você tinha acesso ao Pai através de um sacerdote ou dos profetas. Então ela foi diretamente no profeta. Mas hoje eu e você, nós temos acesso direto ao Pai. Então eu não preciso correr atrás de um sacerdote, eu não preciso correr atrás de um profeta. Basta eu dobrar meu joelho direto no Pai. Falar, Pai, eu estou aqui. Eu estou precisando da sua ajuda. Porque veja bem, irmãos, uma coisa é eu estar em casa sem poder trabalhar. Porque meu trabalho, com o que eu trabalho, o governo não permite que eu venha trabalhar. Então eu não tenho trabalho. Então eu não tenho o que fazer. Uma coisa é pessoas que estão se aproveitando dessa situação para realmente não trabalhar. Porque tem pessoas que às vezes não gostam muito de trabalhar e aí coloca a culpa no governo. Ah, eu quero trabalhar, mas não posso. Mas quando você tinha a oportunidade de trabalhar, você também não correu atrás. Então não adianta se lamentar com Deus daquilo que você não correu atrás. Né, irmãos? Graças a Deus, na minha casa ainda Deus não permitiu que venha faltar o pão. E nem vai permitir, eu creio nisso. Tá difícil, tá um monte de conta chegando aí que de certa forma a gente está selecionando quais que vai pagar, porque devido ao meu trabalho ser autônomo, muitos pais não estão pagando. Muitos pais que também realmente não têm condições. Alguns têm condições, mas estão agindo de má fé e somente vamos orar pela vida deles. Mas tem pais realmente que não têm condições de pagar porque também trabalham por conta e estão sem emprego. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que neste momento a gente tem que ter fé e confiança. E não adianta se desesperar. Então, a gente tem a quem recorrer, a gente que é conhecedor da palavra, a gente que é servo de Deus, a gente tem a quem recorrer. Então, a gente vai recorrer a Ele, que é o dono do ouro, da prata. Em Salmos 35, versículo 27, se não me engano, 27, mas fala que ele já foi moço. E toda a vida dele, ele nunca viu um justo, né? Faltar o pão, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então veja bem, irmãos, que Obadias, né, ele contraiu aquela dívida, segundo os historiadores, ajudando os profetas. E ele era servo do Senhor, a casa dele servia ao Senhor. Então, veja bem, irmão, quando você está debaixo das bênçãos do Senhor, nem você vai passar por dificuldade. E nem a sua descendência irá passar por dificuldade quando você realmente está na presença do Senhor. Mas você tem que saber a quem recorrer. E nesse momento, irmãos, nós temos que ter consciência de uma coisa. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui nessa palavra, além dele ser um servo fiel ao Senhor, e Deus não ia desamparar a descendência dele, não ia permitir que os filhos dele fossem levados escravo, e amanhã talvez poderia até estar adorando outros deuses, se revoltar contra Deus, falar, poxa, meu pai era servo do Senhor e agora eu estou aqui sendo inocente, eu não tive culpa, eu não contraí essa dívida, não foi eu que fiz essa dívida, por que eu estou sendo escravo? Poderia se revoltar, mas Deus é sábio, a gente sabe, irmão, nós não precisa questionar Deus em nada, nós só temos que ter fé e confiança. Então Deus não permitiu que eles fossem levados escravo. Então eu quero chamar a atenção para outro detalhe, irmão. Às vezes, hoje minha situação está melhor que de muitos. E tem muitos que estão com a situação melhor que eu. E até essa semana eu ainda falei com a Eunice, né, minha esposa, eu falei assim, eu preciso fazer um vídeo, eu preciso conversar com o Rodolfo, porque assim como eu sei que tem muita gente aí fora que está precisando já de alimento, mas até agora a gente não sabe como está a nossa igreja, os irmãos da nossa igreja, se realmente alguém está precisando. E até falei para minha esposa, falei, eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que conversar com o Rodolfo, para a gente falar para os irmãos, se alguém está passando por dificuldade, se alguém está faltando o alimento na mesa, não tenha vergonha, irmãos, não tenha vergonha.
venha falar com o pastor, pode falar comigo, pode falar com o Rodolfo, pode falar com o Aildo, que é da assistência social. Irmãos, não passe fome. Se tiver faltando alguma coisa de alimento, venha falar com a gente. Deus vai prover. Entendeu, irmãos? Então é isso que eu quero falar. Hoje, se a sua situação está boa e Deus está permitindo que você não venha faltar o pão na sua mesa, mas se preocupe de repente, com alguém está faltando e divida o pouco que você tem. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque veja bem, se hoje eu estou bem, mas eu não sei o dia de amanhã. Então, se meu vizinho está passando fome e eu estou vendo que ele está passando fome e eu tenho condições de ajudar, por que eu não posso ajudar? Então eu creio que, irmãos, que Obadias, mas a esposa dele, era uma pessoa bem vista com seus vizinhos, uma pessoa bacana com seus vizinhos. Porque Eliseu manda ela para casa e fala, né? Pegue as vasilhas e encha as vasilhas. E ela mandou seus filhos pedir na vizinhança vasilha, e pelo que a Bíblia nos mostra, né, irmãos, que todo mundo que tinha vasilha emprestou para ela. E ela encheu todas as vasilhas a ponto de chegar a falar para o filho dela, mas cadê? Não tem mais, não tem nem aonde pedir. É bom a gente ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos, e a gente é melhor ainda ter um bom relacionamento com nossos irmãos da igreja. Porque hoje, se alguém se encontra em dificuldade, amanhã pode ser eu. Eu já sei o que é passar fome, eu já passei muita fome na minha vida, na minha infância, e eu sei a dificuldade que é, a tristeza que é você não ter o que comer. Então, irmãos, se alguém está passando por dificuldade, procure nós da igreja. Outra coisa que eu quero trazer atenção para essa mensagem é que, assim como aquela mulher, né, ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos, mas tem certas coisas, irmãos, que Deus quer tratar com você. Veja que quando Eliseu manda ela para casa, fala, fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta, porque o milagre é só para vocês verem, só para vocês saberem. Então, o milagre aconteceu dentro da casa dela, somente ela e a família dela, somente ela e os 2 filhos. Todos os vizinhos emprestaram vasilha, mas ninguém soube para que foi. Então é muito importante, irmãos, na nossa vida ter bons relacionamentos. É muito importante na nossa vida, né, não se indispor com ninguém. Sempre ter amizades boas, confiáveis, principalmente com os nossos irmãos da igreja. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, para um lado mais espiritual dessa palavra, é que quando Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? E ela fala, somente uma botija de azeite. Veja, irmãos, que Deus não opera milagre onde não tem azeite. Então, se você está na sua casa aí, esperando um milagre de Deus, Ele só vai operar o milagre na sua vida, irmão, se você tiver fé e se você começar a se encher do azeite. Porque ela é conhecedora, ela era uma serva de Deus, a família dela era serva de Deus. E nós, servos do Senhor, temos que estar cheios do azeite. Servos do Senhor, sem azeite, não vai receber milagre. Então, a primeira coisa que Eliseu perguntou, e ela respondeu, azeite. E azeite simboliza o quê? Unção do Espírito Santo. Então, o cristão está cheio de unção, tem que estar cheio do Espírito Santo. Né, irmãos? E esse é o momento, talvez, né, para a gente realmente, que está dentro de casa, nessa quarentena aí, dobrarmos o joelho realmente e se enchermos mais do azeite. Buscarmos mais a presença do Senhor. Né? A gente tem hora que a gente fica sem ter o que fazer, então vamos realmente, né, buscar a face do Senhor, se encher do azeite, porque nós estamos precisando cada dia mais da presença do Senhor em nossas vidas. E que Deus venha, né, irmãos, cada dia mais estar disposto a derramar os milagres dele sobre nossas vidas. Que nós possamos estar cada dia mais, né, na presença do Senhor, buscando cada dia mais. Então veja, irmãos, que nós estamos aqui vendo esse lado, né, do espiritual, o lado que nós temos que ter. E aí, irmãos,
quando Deus derrama do milagre sobre a vida daquela família, né? Que vai enchendo as vasilhas, vai enchendo as vasilhas, vai enchendo as vasilhas, até o momento que não tem mais vasilha. Não tem mais vasilha, secou, parou de jorrar azeite da botija. Então veja, irmãos, que Deus, Ele tem milagre para nós. Mas Ele não vai ficar 24 horas derramando milagre na nossa vida. Nós não vamos viver 24 horas só de milagre. Nós temos que trabalhar também. Porque quando seca o azeite, que cessa o azeite da botija, a viúva volta para Eliseu e fala o que aconteceu. E Eliseu fala para ela, agora você vai, vende, paga a sua dívida e vive do resto. Então, irmãos, não adianta nada Deus derramar um milagre na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que continuar fazendo a nossa parte. Não adiantava nada Deus derramar multiplicar o azeite e ela ficar dentro de casa sem vender o azeite. Então ela tinha que vender o azeite e viver do resto, trabalhando. Então, irmãos, Deus ele vai prover no momento que a gente não tiver mais condições de fazer. Enquanto a gente tiver condições de trabalhar, enquanto a gente tiver condições de sobreviver de uma certa forma, né? Deus vai permitir. Agora, quando não tiver mais o que fazer, não tiver mais como recorrer, aí Deus vai operar o milagre dele. Mas aí Deus opera um milagre hoje. E aí eu vou ficar esperando o resto da minha vida. Não, agora eu vou viver de milagre. Agora eu vou ficar aqui em casa, cruzar minhas pernas, porque todo mês Deus vai prover uma cesta básica para mim, Deus vai prover a conta de água paga, a conta de luz paga. Não, irmãos, não é assim. Deus vai prover quando não tiver condições, quando Deus vê que eu não tenho como fazer, que eu não tenho aonde recorrer. Mas enquanto eu tiver que trabalhar, enquanto eu tiver condições de me manter, eu não preciso ficar esperando o milagre de Deus. Eu só tenho que estar aqui esperando. Então, o que eu quero deixar claro para os irmãos, que Deus só opera milagre quando a gente não tem mais o que fazer. Mas Ele só opera milagre também, irmão, quando a gente está cheio do azeite. Enquanto a gente tiver azeite na nossa vida, enquanto nós tiver unção do Espírito Santo, enquanto nós tiver a presença do Espírito Santo em nossa vida, Deus vai operar o milagre. Deus não vai operar o milagre se nós não estiver na presença dEle, irmão. Servo fiel, né, só recebe milagre de Deus se está debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, se está cheio do azeite. E Ele está aí derramando o azeite sobre os vasos dele, irmão. Que a gente não venha estar rachado, que a gente venha estar realmente com nossos vasos tampados, nossas brechas tampadas para o inimigo, para que o azeite venha transbordar sobre nossas vidas. Então é essa palavra que eu deixo nessa noite para os irmãos aí, que os irmãos continuem firmes nessa caminhada, que os irmãos continuem tendo fé em Deus, confiando, irmão, que quando você não tiver mais aonde recorrer, Ele vai chegar. Deus vai chegar, porque Ele é o socorro bem presente na angústia, e não precise ficar temerário em faltar o pão na sua mesa, porque se você é servo fiel, nem a sua descendência vai mendigar o pão. Nem a sua descendência vai mendigar o pão. Então, irmãos, continue confiando em Deus, continue com fé, irmão, porque Deus, Ele se faz presente. E tudo que está acontecendo nesse mundo é da permissão dEle, irmão. Nós não temos que se preocupar se o governo está certo, se o governo está errado. Nós só temos que se preocupar em estar na presença de Deus e confiando e com esperança que Ele vai mudar. E como eu já disse na outra palavra, irmão, né? Cada dia mais eu tenho convicção que quando tudo isso passar, nós, os servos de Deus, é que vamos ser o bálsamo dessa terra ferida, dessa terra machucada. Porque já tem muita gente entrando em pânico, já tem muita gente entrando em desespero. Mas nós, como servo fiel, não precisamos entrar em pânico, não precisamos entrar em desespero. Apesar de ser um momento de fraqueza, porque somos carne, mas não precisamos entrar em desespero nem em pânico, irmão, porque sabemos que Deus vai prover todas as coisas. E vamos aproveitar esse momento que estamos dentro do nosso lar
e aprender que tem certos milagres, irmão, que Deus só vai tratar e só nós vamos vivenciar. Tem certos milagres na nossa vida, irmão, que só nós vamos receber e não vamos falar para ninguém. Mas esses milagres, irmão, na vida de servo fiel, só recebe se está com a botija cheia. Então, mais uma parte aí que eu deixo para o lado espiritual de cada um dos irmãos. Vamos estar com nossas botijas cheias de azeite, porque se a gente lembrar muito bem lá no Novo Testamento, vai falar que o azeite ele serve como um remédio, né? Quando o samaritano lá, o bom samaritano vem pelo caminho e encontra lá, né, o homem que foi roubado, machucado, ferido, ele passa azeite nas feridas, né, irmão? Então veja bem que o azeite cura as feridas. E é isso que eu deixo para os irmãos nessa noite. Vamos estar cheios do azeite, porque quando tudo isso passar, nós vamos curar as feridas daquelas pessoas que estão aí fora desesperadas. A igreja, irmão, vai ser o socorro de muita gente. Vai ser a libertação de muita gente. Mas uma igreja cheia da unção, cheio do azeite, cheio de união e cheio de fé e esperança. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que os irmãos possam continuar firmes nessa caminhada. Em nome de Jesus, eu creio que em breve vamos passar tudo isso e vamos estar reunidos novamente no templo, na nossa igreja, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor e só agradecendo a Ele, irmão. A única coisa que eu quero é somente agradecer a Ele por estar vivo e de pé, mais uma vez. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus.